Uma boa noite a todos. Com muita alegria, então, que nós iniciamos o nosso encontro com a reflexão da 15ª catequese do Papa Francisco sobre a oração. Hoje o tema Virgem Maria, Mulher Orante. Você que acompanha através do YouTube, peço que você possa se inscrever nesse canal, dar o like, a curtida, ou o dislike também, um dedinho para baixo, sem problema nenhum, e na medida do possível faça os seus comentários para que a gente possa ir depois também interagindo ao longo do tempo. Esse encontro acontece num encontro semanal que nós fazemos todas as quintas-feiras à noite, através do Google Meet. Nessa catequese do Papa Francisco, ele nos apresenta Maria como uma mulher orante. Ele nos leva lá a Nazaré, e nos faz imaginar, a figura da jovem Maria, recolhida em silêncio, em diálogo contínuo com Deus, até chegar ao ponto máximo desta união, que é quando o anjo Gabriel, aquele que é o mensageiro da vontade de Deus, faz o anúncio a Maria. O Papa Francisco nos fala que ela já é a cheia de graça, ela já é a imaculada desde a sua concepção. Imaculada Conceição é um dos dogmas da Igreja sobre Maria. E o Papa faz questão de colocar que ela não sabe nada sobre a sua vocação. Por que ele nos coloca isso? Justamente para mostrar que a figura de Maria não é uma mulher onisciente, que sabia de tudo, que tudo para ela era mais fácil do que para a gente. Não, não era. Maria foi aprendendo a ser discípula ao longo da sua vida, aprendendo a conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus ao longo do seu dia a dia. E o Papa fala também que Maria, ela era essa mulher surpreendente, extraordinária na vivência da sua vocação em todos os tempos, até mesmo sobre o mar tempestuoso, naqueles momentos mais complicados e mais difíceis. E nós temos com isso a figura de Maria, lá com Simeão, em Lucas 2, 33, quando ele fala que uma espada transpassará a tua alma. E comumente a gente pensa nessa espada como sendo momentos do quê, de Maria? De dor. De dor, E às vezes até a gente completa, E uma espada de dor transpassará a tua alma. E temos a figura da Virgem Maria, Nossa Senhora das Dores, com o coração, às vezes, na mão, cravejado com as 7 dores de Maria, E o irmão Afonso Murad, um grande mariologista, ele vem fazer uma outra leitura desse texto. Ele começa nos dizendo que no texto não aparece espada de dor, aparece espada. E ele nos provoca perguntando que espada é essa? E a primeira resposta, como a Adriana disse, é a dor, é o sofrimento. Mas se a gente interpretar a Bíblia pela própria Bíblia, em Hebreus 4, ele vai nos dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada, do que qualquer lâmina. A própria carta aos Hebreus compara a palavra de Deus a uma espada, a uma lâmina. Então nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que essa espada que transpassa o coração de Maria é a própria palavra de Deus. Acolhendo esta palavra e acolhendo esta palavra na vida, que ela meditando no seu silêncio, e o silêncio é uma figura-chave na vida orante de Maria, ela vai discernindo, pensando, refletindo e fazendo as suas escolhas na vida. Por isso, o Papa fala que Maria, ela não era autônoma. Autônoma em que sentido? Ela não vivia pensando nela própria, Ela não governa a sua vida de maneira autônoma, distante da palavra de Deus e distante da realidade dos outros. O que fazia Maria ter o centro da vida dela era a fidelidade à palavra. Era a fidelidade em colocar esta palavra em prática pelo outro, tanto que
Quando Maria, depois que Maria recebe o anúncio do anjo Gabriel, qual que é a primeira coisa que ela faz segundo o relato bíblico? A passagem bíblica, logo depois da anunciação, vocês lembram qual que era? Qual que é? Ela vai visitar a prima Isabel. Ela vai só visitar a prima Isabel? Vai ajudar ela, vai porque ela era ajudar, velha. né? A palavra aí, visitar, é mais um termo que nós colocamos como uma visitação de Maria. Mas ela não vai lá comer pãozinho de queijo, né? Ela não vai lá tomar cafezinho. Ela vai lá ajudar, porque ela já era idosa. Ela, Zacarias, já eram idosos, então ela parte a pé num serviço de altruísmo mesmo, de colocar-se a serviço do outro, para colocar a palavra que ela tem dentro do coração dela e que medita dia e noite em prática, né? O judeu ele tem essa consciência de que devemos meditar a palavra de Deus de dia e de noite, não é só no momento da oração. A palavra de Deus é aquilo que eles vão ruminando ao longo do dia e que vai motivando as ações. Então, essa ida de Maria à casa de Isabel não foi uma questão apenas de ir lá por curiosidade, mas ela foi impelida pela palavra para poder ajudá-la, né? Uma vez, Ramon, Oi. eu ouvi, uma vez na catequese, a pessoa que estava falando para a gente falou assim, que quando Maria foi visitar Isabel, ela foi lavar panela. Também. Ela não foi passear. Sim. Então, assim, foi um jeito que a pessoa achou de fazer com que nós éramos pré-adolescentes, entendêssemos o serviço. E até hoje, né, Denilda, ficou? Até hoje eu lembro disso, ela foi lavar panela. Não que faz muito tempo, né? Mas até hoje está marcado, né? Mas faz muito tempo. Então, o Papa chega até mesmo a dizer, não há melhor maneira de rezar do que colocar-se como Maria em atitude de abertura de coração aberto a Deus. E colocar-se aqui em atitude de coração aberto a Deus é colocar-se em atitude de coração aberto aos outros, né? São João fala, quem diz que ama a Deus e não ama o próximo é mentiroso. Se a gente diz que a gente está com o coração aberto a Deus e se fecha de coração à realidade do outro, que religião é essa? Que cristianismo é esse? E Maria soube fazer isso, né? O coração aberto à vontade de Deus, Deus responde sempre. Quantos fiéis vivem a sua oração dessa maneira? Né? Aberto a Deus e ao próximo. Ou a gente vive somente aberto a Deus e fechado ao próximo? Esse aberto a Deus e aberto ao próximo é o que a gente chama de humildade. Padre Tiago Berioni, ele ensinava que humildade não é você viver de cabeça baixa, se dizendo incompetente, incapaz. Humildade é você reconhecer quem você é, com aquilo de bom e com aquilo de ruim que você tem, né? Com aquilo de bom que você tem, para você poder ajudar o próximo. Com os bens materiais que você tem, para você poder ajudar o próximo, né? Com a capacidade que você tem, até mesmo para brigar pelo próximo. Isso é ser humilde, né? Isso é colocar a sua vida a serviço do próximo. E ser humilde aqui também, para não ser prepotente perante Deus. Porque um dos grandes desafios a nós é deixar Deus ser Deus. Como que eu não deixo Deus ser Deus? Quando eu quero impor a minha vontade à vontade de Deus. É bonito a gente rezar, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Eis aqui a escrava do Senhor, né? Mas colocar isso na prática é mais complicado. A gente muitas vezes reza, né? Senhor, seja feita a sua vontade, se for coincidente a minha, que se não for, o Senhor pode mudar a sua vontade. E rezar com humildade, rezar com o coração humilde, o Papa Francisco nos fala que é rezar assim, Senhor, o que tu quiseres. E não basta ser o que tu quiseres, é quando tu quiseres. E se não bastasse ser do jeito que ele quer e quando que ele quer, é ser também do jeito como ele quer. Para rezar assim, precisamos ser muito humildes, e somente é humilde quem é forte.
É preciso ter muita fortaleza. Para quê? Para não deixar a nossa natureza invadir e criarmos um Deus à nossa imagem e semelhança. E é justamente ao contrário, nós que somos a imagem e semelhança dele. E Maria rezava desse jeito, né? Uma grande lição que o Papa nos mostra é que a oração, ela vem acalmar a nossa inquietação. E como nós somos imediatistas, né? Quando quiseres, do jeito que quiseres, né? O que tu quiseres. É muito complicado nos colocarmos na presença de Deus dessa maneira. Prova disso, aquilo que nós já falamos no encontro retrasado, o tanto que a gente pede, né? E o Papa nos fala, nos falou na semana passada, que quando a gente pede, não é para lembrar a Deus, não é para apressar a Deus, mas é para termos a consciência de que somos ouvidos, né? E quando a gente reza o que quiseres, a gente está percebendo e rezando que ele está presente no nosso caminho, que nós não estamos sozinhos. E Maria percebia isso, Maria sentia isso. Quando ela tinha todas as coisas dentro do seu coração, é porque ela sentia a presença de Deus, do Pai, do Dabar, né, junto dela. E o Papa também nos fala que Maria acompanha Jesus do seu nascimento até a sua morte e ressurreição. E como ela acompanha Jesus em todos os tempos, Maria também acompanha a igreja nascente, né? E ela acompanha a igreja nascente não como pregadora, não como uma sacerdotisa, não como uma diaconisa, mas ela acompanha a igreja nascente na oração, com postura orante, no silêncio, né? Que bom seria também se nós tivéssemos essa postura orante, né? Não precisa estar rezando, estar em oração para que a nossa postura seja orante, para que nós possamos influenciar o outro acalmando, tranquilizando, né? O padre Tiago Berioni também falava isso, que os livros das Paulinas ou da editora Paulus, eles precisavam transmitir Deus. E se fosse preciso que eles falassem de Deus. Olha que interessante, né? Que bom será se a nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, fale de Deus. E se for preciso, fale no nome de Deus. Transmita Deus mais do que falar de Deus. A gente viu aí nesses dias na CPI, constantemente citando palavras bíblicas, citando textos bíblicos, mas o que de Deus estava falando ali, se não discurso? Né? Vários que estão ali foram formados em colégios jesuítas, né? Nos grandes colégios maristas, mas o que eles transmitem de Deus? Não julgando, mas colocando para que a nossa postura, muito mais do que falar que a nossa vida transmita. E a presença de Maria transmitia. Por quê? Porque além dela ser a mãe de Jesus, ela foi a primeira discípula. Quando Jesus fala que a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que acolhem a palavra de Deus, ele está falando o quê? Que todo mundo que acolhe a palavra de Deus é da família dele. E está desmerecendo Maria? Muito pelo contrário. Porque ela é a primeira discípula. Ela foi a primeira que acolheu a mensagem de Jesus e colocou em prática tudo aquilo que ele falou, né? E o Papa também ressalta a importância da mulher, da figura feminina, né? Por que será que os evangelhos falam tão pouco de Maria? Não sei. Por que será que os evangelhos não falam tanto de Maria? Porque o evangelho é de quem? Né? Oi, Tavares. Por não conhecer, né? Não é nem é isso. O evangelho, não os evangélicos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não falam tanto de Maria. Ah, sim. Maria aparece em momentos episódicos, né? Porque quem tem que aparecer é Jesus, né? O evangelho é de Jesus. Jesus, isso mesmo. A boa nova é de Jesus. E Maria, ela soube se colocar no lugar dela, né? Ela não é a estrela principal. A estrela que brilha é Jesus. A boa nova é Jesus. Então ela se coloca num papel dela,
secundário? Não é secundário, é o papel dela. E ela nunca fala: vinde e resolverei os problemas de vocês. Né? Ela fala o quê? Façam tudo Que ele disser. o que ele disser. E hoje ela fala o quê? Faça tudo o que ele disser. Faça tudo o que ele disser. Por isso, dentro da doutrina da igreja, as aparições de Maria, quando Maria se coloca muito como protagonista, a possível aparição de Maria, ela é a estrela, é a protagonista, tem um monte de mensagens novas, a igreja fala: peraí, essa não é a figura, essa não é a postura de Maria. Né? Não tem perfil, né? Não é o perfil dela. Opa, peraí, alguma coisa de errado tem. Se tem alguém parecendo ali, não é Maria. Por quê? Porque Maria não vem trazer nenhuma revelação para nós. Toda revelação é Jesus Cristo. É nele. Né? Então, nesse ponto, Maria não se coloca subjugada, mas ela se coloca no papel dela para que Cristo apareça. Né? Então, não é um segundo papel. Ele vai aparecer. E para encerrar a minha parte aqui, oxalá, Deus queira, que todos nós possamos rezar como Maria, com o coração silencioso, com o coração obediente, com o coração que se deixa traspassar pela palavra de Deus para irmos ao serviço do irmão. Raymond Brown, um grande teólogo, que tem vários livros, como A Comunidade do Discípulo Amado, O Nascimento do Messias, ele fala assim: Maria ficou grávida ao ouvir a palavra do anjo, ao ouvir a palavra de Deus. E por isso ela trouxe o Messias no seu ventre. Deus continua se revelando a nós e anunciando a nós em diversos momentos da vida. E se nós não trazemos Cristo, não no ventre, mas no coração, é porque nós não damos ouvidos a Ele. Oxalá nós escutemos a palavra dele, deixemos o nosso coração ser transpassado pela sua palavra, para que nós nos tornemos verdadeiramente em cristãos. Tá? Então a minha palavra fica por aqui eu encerro a nossa gravação e a gente pode partilhar de agora em diante. Combinado? Então uma boa noite para quem nos acompanhou, um bom dia, uma boa tarde e a gente continua a nossa reunião.